Nós continuaremos aqui. Você fica agora com os Simpsons. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Trato com a Lotus. Nesta equipe, ele venceu 6 vezes. Em 88, já correndo pela McLaren, Ayrton Senna da Silva chega ao seu primeiro título mundial. Senna ganharia o campeonato novamente em 1989, 1991, tornando-se assim, aos 31 anos de idade, o mais jovem tricampeão mundial de toda a história do automobilismo. Foram 168 grandes prêmios disputados. Eu me ofereço esse momento que não tem paga e nem tem preço. Essa magia eu reconheço, aqui está a minha sorte. Me descobri tão fraco e forte, me descobri tão só e doce. Tudo que era amar acabou-se. É bom dizer viver valeu, é bem dizer amar valeu, amar valeu. Like not a clear stop, like a punch. Overstretch. You understand? O sorridente dos pôsteres e a alegria de mais um autógrafo. Até o início da tarde, os vizinhos permaneciam praticamente em silêncio na frente do prédio da família Senna, na esperança de que o piloto sobrevivesse. Mas quando a notícia da morte chegou, a tristeza tomou conta de todos, principalmente daqueles que costumavam ter um contato simpático e camarada com o vizinho Ayrton Senna. Morreu Ayrton Senna da Silva. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Morreu Ayrton Senna da Silva. Vamos voltar a São Paulo agora ao vivo. A repórter Graziela Azevedo está na frente da casa da família de Ayrton Senna. Nesse mesmo clima de tristeza, a família, os fãs, os jornalistas continuam aqui em frente à casa da família de Ayrton Senna. A mãe do piloto, Dona Neide, sob efeito de sedativos, está em repouso. O pai, seu Milton, muito abalado, está com a perna engessada e permanece na fazenda em Tatuí, no interior de São Paulo. A família, que mantém contato com Leonardo, irmão de Senna, que está na Itália, vive agora a expectativa da liberação do corpo. E como todos os brasileiros, se esforça para acreditar e para aceitar a morte do piloto Ayrton Senna. Ainda não existe nenhuma confirmação sobre o enterro, sobre o velório do piloto, mas com certeza São Paulo, a cidade onde Ayrton Senna nasceu, vai fazer uma bela homenagem a esse homem, a esse grande ídolo que tanta alegria deu aos brasileiros. Graziela Azevedo, de São Paulo. Maracanã cheio e colorido, só que o palco da festa vira cenário de uma comoção coletiva. Torcedores de Vasco e de Flamengo se perguntam nervosos, mas não é boato. Rápidas como o próprio Senna, as homenagens vão surgindo. No rabisco improvisado, no boné, na foto sobre a camisa, no cartaz, nas palavras. Desde que eu acompanho a Fórmula 1, eu sempre acostumei a ver o Ayrton Senna ganhando. É triste. Os jogadores chegam ao Maracanã derrotados pelo constrangimento do artista, que tem show em dia fúnebre. A morte de uma pessoa, um ídolo como é Ayrton Senna, é como se fosse uma pessoa da nossa família e
só deixa a gente, num momento desse, com uma tristeza muito grande. Há menos de 2 semanas, Ayrton Senna dava o pontapé inicial para o amistoso entre a seleção brasileira e um combinado francês em Paris. Um momento para ficar na lembrança do zagueiro do Vasco e da seleção brasileira, Ricardo Rocha. É uma emoção muito grande, né? Eu acho que quando ele entrou, todo o estádio aplaudiu, né? Então você vê numa casa de um adversário a rivalidade que tinha entre ele e o Prost, todo o estádio aplaudindo. Ele tinha um carinho em todo lugar que ele ia, por parte de todos os torcedores. É uma pena lamentável realmente. A emoção é do tamanho do maior estádio do mundo. 1 minuto de silêncio para Ayrton Senna. Em seguida, o adeus, de arrepiar. A torcida acena para Senna e dá uma força para aquele que pilotava os sonhos de todo brasileiro. Em instantes, as últimas imagens de Ayrton Senna minutos antes do início do Grande Prêmio que terminou em tragédia. As mudanças que deixaram a Fórmula 1 muito mais perigosa. E Regina Casé acompanha a festa de São Jorge na geral com Jorge Benjor. Já aqui no Fantástico. Sofisticado. Então, torna-se bem mais difícil você controlar a máquina. E a máquina está variando muito de curva a curva, de volta a volta. Então, você acaba sendo surpreso. Porque às vezes o carro está bom, de repente na volta seguinte não está. E em certas curvas, isso não dá margem a você controlar e tem um acidente. Com muito vento de rajada, acaba contribuindo para que todas as condições fiquem extremamente difíceis de se controlar. Foi o fim de semana mais trágico da história da Fórmula 1. Na sexta-feira, o grande susto de Rubinho Barrichello. Ontem, a tragédia com o austríaco Ratzenberger. Hoje, 3 mecânicos feridos, espectadores feridos no incidente da largada. E o pior, o que ninguém queria que acontecesse e aconteceu. Reginaldo, você tem 23 anos de cobertura de Fórmula 1. Você já viu algo parecido com o que aconteceu em Imola nesses últimos dias? Não, de jeito nenhum, Bial. Eu já vivi momentos de grande tristeza na Fórmula 1. De estar presente em provas, em treinos e em provas, onde morreram, por exemplo, Ronnie Peterson, quando morreu Gilles Villeneuve, pessoas que, com as quais eu tinha um certo convívio, um bom convívio, mas nunca nada parecido com isso, uma tragédia completa, com todos esses acidentes que você citou, e a morte do Ayrton Senna, um brasileiro, com quem eu cheguei a ter uma grande amizade e de quem foi, para mim, muito mais do que um simples companheiro de vida. Agora já surgem as vozes não só de Alain Prost, como do próprio vencedor de hoje, Schumacher, para que haja uma revisão das normas de segurança de Fórmula 1, o que é comum nos casos de grandes tragédias como esta de hoje. Nós voltamos já com mais informações aqui do Hospital Maggiore, em Bolonha, na Itália. Um dos mecânicos de Senna, na estreia dele na Fórmula 1, se lembra com emoção do ídolo. Um sentimento que tomou conta hoje de Curitiba. Domingo de sol em Curitiba, ruas vazias por causa da Fórmula 1. Mas logo a notícia da morte de Senna se espalhou e o domingo ficou triste. Era o único herói que sobrava, com tantos problemas que nós temos aí. Parece que alguém da família da gente, alguém muito próximo, não? Não tenho o que dizer. A morte do piloto brasileiro também chocou veteranos do automobilismo amador que perderam o ídolo. 1 minuto de silêncio por Ayrton Senna no Autódromo Internacional de Pinhais, região de Curitiba. A morte de Ayrton Senna foi anunciada pelo locutor no intervalo de uma das provas. Os pilotos que já estavam no grid de largada deixaram os carros, fizeram 1 minuto de silêncio e rezaram por Ayrton Senna. Luto no coração e nas lembranças do ex-mecânico de Fórmula 1, Jefferson Magno. Ele trabalhava na Toleman, equipe inglesa em que Senna começou na Fórmula 1. A gente não quer acreditar que isso aconteceu. Aquela emoção de você sentir o Senna vencendo, a musiquinha tocando da vitória. É alguma coisa assim que mexia com a gente e trazia um sentido diferente para o final de semana. Uma alegria maior para todos os brasileiros. Foram 3 dias de tensão e angústia. 2 acidentes e uma morte abalaram Ayrton Senna em Imola. A preocupação era tanta que o tricampeão fez um protesto contra a falta de segurança do circuito.
Mas hoje, lá estava ele na pista contra todos os riscos e todas as ameaças. A última volta de uma corrida que começou com um grave acidente. Sexta-feira passada, um Ayrton Senna preocupado corre pelos boxes em busca de informações. O tricampeão estava angustiado com o acidente de Rubinho Barrichello. Depois, no hospital, ao confortar o amigo, deu a última entrevista. Bem, ele está bem, ele tomou um susto, ele está meio chocado, mas ele está bem, ele não tem nada quebrado, aparentemente. Está falando normal e está tudo bem, pelo que eu vi, e os médicos falaram que ele está bem, só que estão fazendo ainda controle, não terminou o controle. Mas, assim, no essencial, está tudo bem com ele. Está se movimentando? Tá, ele movimenta tudo, aparentemente não quebrou nada. Já fizeram esse cheque todo de braço, peito, perna, pescoço. Falta fazer ainda mais o pescoço, mas ele está bem, que ele está se movimentando. Sábado, a morte de Ratzenberger expõe definitivamente os riscos da pista de Imola. Senna lidera um protesto e se retira do treino. Irritado com a falta de segurança, ele vai ao local em que Ratzenberger bateu e cobra dos fiscais explicações para o acidente. Hoje de manhã, apesar de todas as preocupações e pressentimentos, Senna se prepara calma e lentamente para a última corrida de sua vida. Um momento de concentração antes da largada definitiva de uma carreira vitoriosa. Este trágico final de semana em Imola não deixa dúvidas de que a Fórmula 1 está muito mais perigosa. Com as novas regras de construção, os carros agora dependem muito mais dos pilotos. As corridas e treinos ficaram mais emocionantes, competitivos e muito mais perigosos. Com as novas regras da FISA, os pneus estão mais estreitos e por isso os carros derrapam mais facilmente, como nesta manobra de Pierluigi Martini na corrida de hoje. Os motores não têm mais um computador para controlar a aceleração excessiva. Ou seja, agora quem errar na dose, no pedal, sai da pista, como aconteceu com Rubens Barrichello no treino de sexta-feira. As suspensões agora não são mais inteligentes. Isso significa que um acerto ruim não vai ser corrigido na pista. E o que é pior, o piloto terá muito menos conforto para guiar no limite. Com a volta do reabastecimento, os carros podem largar mais leves e o ritmo de corrida passou a ser muito parecido com os dos treinos. Os spoilers e aerofólios têm uma área menor e, por isso, a pressão aerodinâmica que prende o carro no chão é bem menor. Coincidência ou não, antes do trágico final de semana em Imola, 2 pilotos foram parar no hospital depois de acidentes em testes particulares. Jean Alesi, da Ferrari, e JJ Leto, da Benetton. 2 pilotos que, apesar do talento, foram traídos pelos novos e perigosos carros da Fórmula 1. Outro tricampeão do mundo, Nelson Piquet, abandonou uma prova de kart em Florianópolis quando soube do acidente com Ayrton Senna. Nelson Piquet acompanhava uma prova do sul-americano de kart em Florianópolis quando soube da notícia do grave acidente com Ayrton Senna. O piloto preferiu deixar o kartódromo e passar o resto do dia no hotel. Triste e abatido, Piquet recebeu a notícia da morte de Ayrton Senna pela televisão. Morreu Ayrton Senna da Silva. Tem muito o que falar. Ayrton foi Eu tive o mesmo tipo de acidente exatamente há 7 anos atrás, na mesma curva, no mesmo dia, 1º de maio. E tive mais sorte que ele. E o que houve agora com o Senna foi a quebra de uma suspensão traseira, que dava para ver nitidamente que o carro nem fez a curva. E com aquela velocidade, com pressão dinâmica da asa traseira, se quebra alguma coisa atrás, a parte da frente levanta e você fica... o carro não fica dirigível. Então é realmente uma pena que houve, né? Eu acho que na hora do impacto também, a roda dianteira, que encostou primeiro na parede, ela deve ter voltado, dirigido direto para a cabeça do Senna, e deve ter sido uma das razões. Com o talento e com a vontade que o Senna tinha, queria bater todos os recordes, bater o recorde de Fangio, que seria impossível, só continuar trabalhando na equipe, sem dúvida ele teria continuar com a sua grande carreira. O corpo de Ayrton Senna está no Instituto Médico Legal de Bolonha. O repórter Roberto Cabrini tem novas informações ao vivo. Aqui neste hospital, o Hospital Maggiore de Bolonha,
morreu hoje Ayrton Senna da Silva. Ayrton chegou ao hospital trazido de helicóptero do Autódromo de Imola exatamente às 9h40 da manhã, horário de Brasília. Sua morte aconteceu às 1h40 da tarde, também horário de Brasília. Durante 4 horas, os médicos italianos lutaram para salvar o tricampeão. Um homem cuja vida foi feita de glórias e coragem. Esses foram os últimos momentos de Ayrton Senna da Silva. 9h32 da manhã, horário de Brasília. Ayrton Senna é levado do Autódromo de Imola para o Hospital Maggiore de Bolonha. 9h44 da manhã, Senna chega ao Hospital Maggiore. 10h30 da manhã, a doutora Maria Tereza Fiandri, chefe do Departamento de Reanimação do hospital, transmite o primeiro boletim sobre as condições de Ayrton Senna. O estado do paciente é muito grave. Sofreu um trauma muito grande no crânio com fraturas múltiplas. Está em estado de coma profundo. Tinha sofrido também diversas paradas cardíacas. 11h20 da manhã, segundo o boletim médico. Dessa vez, uma junta vai se pronunciar. A doutora Maria Tereza Fiandri está agora acompanhada por Franco Baldoni, responsável pela área de cirurgia geral, e Álvaro Andreoli, neurologista-chefe do hospital. As notícias que temos para dar, diz a doutora Fiandri, não são boas. Ayrton Senna apresenta um quadro de trauma craniano extremamente grave. O doutor Baldoni explica que Ayrton não tinha traumas torácicos ou abdominais. O problema era puramente neurológico. Senna apresenta hemorragia na artéria temporal superficial, um quadro dramático de fraturas múltiplas na base do crânio. A morte clínica do piloto brasileiro Ayrton Senna aconteceu às 6 horas da tarde, horário da Itália, 1 da tarde, horário de Brasília. O anúncio aconteceu 5 minutos depois e foi feito pela médica Maria Tereza Fiandri, chefe do Departamento de Reanimação do Hospital Maggiore de Bolonha. Comunicamos que os últimos exames realizados mostram que Ayrton Senna apresenta um quadro de morte cerebral. 1h55 da tarde, horário de Brasília. A doutora Fiandri comunica que às 6h40 da tarde, horário da Itália, 1h40, horário de Brasília, o coração de Ayrton Senna da Silva parou de bater. Ayrton Senna morreu. Este é o Instituto Médico Legal de Bolonha, onde o corpo de Ayrton Senna vai passar por uma autópsia. O irmão dele, Leonardo, deixou instruções para os funcionários do Instituto Médico Legal para que nenhuma pessoa se aproxime do corpo do irmão. Muitos pilotos já estiveram na frente do prédio, tentando ver Ayrton Senna pela última vez. Entre eles, o piloto Pedro Lamy. Todas as pessoas sabem o que foi Ayrton Senna e o que vai ser sempre o maior, e acho que poderá dar força para todos os jovens pilotos. Daqui a pouco, outras informações sobre a morte de Ayrton Senna. Ele era ousado, mas admitia que tinha medo de se machucar. O medo para ele, aliás, era fundamental para a sobrevivência de um piloto. Senna costumava dizer que o medo ajudava a ficar alerta e ser responsável. Pouca gente leva em consideração exatamente esse fator, que desde que eu corro de Fórmula 1, na verdade, desde o tempo do kart, com exceção de 84 na Fórmula 1, eu sempre larguei na frente. Não sempre na pole position, mas na primeira fila. Primeiro ou segundo lugar, eu sempre tive ele na frente. Se você larga na frente constantemente, você está mais exposto de qualquer outro a se envolver a brigas boas, porque quem está na frente está lutando para vencer e não está ali por brincadeira. 2 acidentes com Prost, um em 89 e outro em 90. No primeiro tiro, me acertaram, no segundo saiu pela culatra, né? Mas o primeiro atiraram com intenção de acertar, né? 89 foi uma situação infeliz. Houve a batida entre o Prost, depois ainda voltei à pista, fui pro box, me recoloquei, voltei à pista, venci, depois me tiraram a corrida.
E em 90 foi exatamente 8, 9 segundos, né? Foram, não mais do que isso. E foi uma situação inesperada para mim, porque o Prost naquela situação não podia nunca se aproximar de mim. E conhecendo ele, eu nunca esperava que ele fosse se aproximar. E fui realmente com tudo mesmo para a primeira curva, porque eu tinha tudo para ganhar e ele tudo a perder, então eu não esperava que ele fosse entrar. E quando ele entrou, só foi pedaço que voou mesmo, não teve jeito. Alemanha em 1984. Ali foi um susto tremendo. Eu estava vindo da Inglaterra, onde o meu companheiro de equipe tinha se quebrado todo. Bateu de frente no guarda-reio, o carro quebrou no meio, ele se machucou muito. E eu sabia que esse carro não tinha resistência para bater de frente. Dali eu descobri. E na prova a seguir foi na Alemanha, com o tanque cheio, na quarta, quinta volta, a pleno, mais de 300 por hora, soltou o aerofólio traseiro. E nessa brincadeira o carro decolou a traseira, eu dei acho que uns 4 ou 5 360, sem saber para que lado eu estava virando, para onde é que ia. Eu só pensava no bico do carro, o nariz não pode bater de frente, tem que bater de qualquer jeito, menos de frente. E por sorte, realmente eu bati de lado e fui arrastando o guarda-reio até parar, e eu sei que foi um susto tremendo. Quando eu saí do carro, joguei o volante no carro, que realmente eu senti que ali eu passei perto, né? E então foi uma situação muito perigosa. Em Mônaco, outro acidente feio em 88. 88, 12 voltas do final, com a corrida 50 segundos na frente. Perdi o rumo da curva lá e o guarda-reio entrou na minha frente, eu não consegui desviar. Os acidentes não assustavam Senna. Ele era um rei, o rei da velocidade. Eu só conheço um jeito de guiar e é esse mesmo, e não vou mudar, porque é aquilo que eu estava dizendo. Se eu deixar de ser quem eu sou, eu não vou ser ninguém. E vou perder exatamente a minha característica mais forte, que é aquela da determinação, do desejo da vitória, de acreditar que você pode vencer. Eu nunca guiei diferente e tenho certeza que vou continuar. Enquanto eu guiar, vai ser desse jeito. As lutas nas pistas se transformavam em guerras. O duelo com Alain Prost foi o mais marcante da carreira de Senna. É muito difícil você conseguir vencer numa boa. Para vencer, você tem que lutar. Pela última vez, olha de novo para o carro, não mexe um músculo. Sai dos boxes para entrar na história do esporte e crivar de dor um país, neste fim de semana feito de tragédia. Fórmula 1, 10 anos de velocidade. Atrevimento, coragem e talento era a fórmula de Senna. O estilo agressivo sempre trouxe vitórias e riscos para o piloto. Foram 23 acidentes em 161 grandes prêmios. Em Hockenheim, ele sofreu o primeiro acidente ainda quando corria pela Toleman em 84. Depois, vieram as vitórias e foram muitas. Acidentes nem tantos. No Grande Prêmio do México em 91, a McLaren de Senna. Ainda nesse ano, um perigoso acidente num treino em Hockenheim. No ano seguinte, no mesmo Grande Prêmio do México, acidente na curva do S e Senna bate na mureta de proteção. Em 93, Ayrton Senna já era já era o melhor. Com um carro menos veloz, tentava ultrapassar limites e acidentes aconteciam como no treino oficial do Grande Prêmio de Mônaco ano passado. Este ano, Senna realizou um sonho. O que era considerado o melhor carro ficou com o melhor piloto. Mas o destino não quis ver Ayrton Senna vencer na Williams. Ele rodou no Brasil. Sofreu mais um acidente em Aida, no Japão. E morreu hoje, 1º de maio. Você vai ver daqui a pouco luto em todo o país pela morte de Ayrton Senna. A homenagem dos pilotos que cancelaram a abertura da temporada brasileira de velocidade. O Fantástico volta já já. Nas curvas e estatísticas do automobilismo. O estoque de adjetivos para definir o que Ayrton Senna fez pelas pistas do mundo acabou muito antes de sua morte. Fenômeno, mágico, gênio. Tudo que se dizia de sua obstinação, do talento natural, do perfeccionismo e da imensa capacidade de concentração era pouco. A intensidade com que Ayrton Senna perseguiu a vitória foi tanta que, no início da carreira,
ele fez alguns rivais nas curvas por onde passava. Foi assim com Nigel Mansell, Nelson Piquet e Alain Prost. Desde o início, Ayrton Senna incomodou pelo estilo agressivo, pela ousadia, mas sobretudo porque era inapelavelmente veloz, corajoso e genial. E ele mesmo explicava por quê. Muitas vezes eu encontro meus próprios limites e aí fico numa luta incrível comigo mesmo, em ultrapassá-los, porque o desejo de melhorar é enorme. E então passa a ser uma luta comigo mesmo, uma luta interna. E é uma sensação incrível, porque sou eu, mais eu. Na pista, Ayrton pulverizou a grande maioria dos recordes da Fórmula 1 e, para surpresa dos poucos críticos que restavam, amadureceu. O guerreiro indomável do início dos anos 80 aprendeu a administrar o talento e passou a guiar como um relógio. Perfeito, invencível e arrebatador, mesmo quando não tinha o melhor carro. Quando o fantasma da morte rondava o circo, ele mostrava que também tentava conviver com medo. Quando você vê situações como essas, você pensa realmente até quando você vai resistir a tudo isso, se você vai passar por tudo isso e sair ileso, sair bem, não só fisicamente, mas psicologicamente. Será que, de repente, depois de tanto sucesso, não está na hora de dar um tempo? Mas bastava estar de volta à pista para que renascesse em Ayrton a paixão que começou nos jipes inofensivos da infância. O Beco, filho do seu Milton, de Dona Neide, voltava a ser o herói, refém de uma paixão que ele mesmo mal conseguia explicar. A vontade de vencer que eu tenho é tão grande, Galvão. E ela é tão forte dentro de mim. E eu me acostumei mal a vencer. Em todas as categorias que eu passei, eu sempre venci. Que a Fórmula 1 foi uma experiência totalmente diferente, onde eu não tive condições de vencer até esse ano. E eu tive muitos momentos de frustração. E isso mexe com você, mexe com a tua estrutura. E a maior dificuldade que eu encontrei, em muitos momentos, fui eu mesmo. Uma página inesquecível da história da paixão do homem pela velocidade acaba de ser virada. Ayrton Senna morreu. Morreu na ponta, liderando uma corrida, deixando para trás os outros pilotos e o mundo inteiro a tentar desvendar o seu mito. E assistir a corrida num ambiente tranquilo. E foi pela TV que eles viram o acidente. Sem demora, um helicóptero decolou para São Paulo, levando Dona Neide, a mãe do piloto. O pai, Milton, decidiu ficar. A tristeza no rosto das pessoas que entravam na fazenda e a chegada de um médico davam ideia do clima de tensão lá dentro. A fazenda era um dos poucos lugares onde o tricampeão podia esquecer por alguns momentos o agitado mundo da Fórmula 1. Mas ele nunca conseguiu ficar muito tempo longe da velocidade. E foi aqui que Ayrton Senna conseguiu realizar um sonho de infância, construir este kartódromo particular de acordo com as mais rigorosas normas de segurança. Uma pista onde ele podia pilotar o seu kart nas horas vagas, sem medo de pôr a vida em risco. Ficou muito impressionado com o acidente de Ayrton Senna e, segundo o neto dele, chegou a passar mal quando soube da morte do piloto brasileiro. Wilson Fittipaldi também comentou emocionado a perda do piloto maior. É realmente uma situação trágica, uma situação, nesse momento, tem pouco o que falar, porque uma situação brutal para o automobilismo, a perda do Ayrton, brutal para o mundo inteiro. Como eu já disse, uma tragédia e, infelizmente, é esse esporte
miserável que é o automobilismo, que a gente ama, que lhe dá tantas alegrias e tristezas também, mas tristezas realmente muito fortes. Para o piloto Jonathan Palmer, é difícil dizer ainda o que teria provocado o acidente com o carro de Ayrton Senna. Seria pura especulação dizer se foram problemas mecânicos ou óleo na pista. Para o 3 vezes campeão da Fórmula 1, Jack Stewart, a morte de Senna foi uma desgraça que pode levar outros pilotos a se negar a correr em circuitos perigosos como Imola. O ex-piloto Niki Lauda, que escapou da morte num acidente da Fórmula 1, declarou que Senna era o melhor piloto que já existiu. E se fez uma pergunta sobre os perigos do esporte. Será que tudo isso faz sentido? A equipe de jornalistas japoneses da Fuji Television se emocionou ao noticiar a morte do piloto brasileiro. Senna sempre foi tratado como um herói no Japão. Em Brasília, Acidentes de grandes proporções aconteceu em 61 na Itália. A Ferrari de Walter von Trips voou sobre o público. Trips e mais 13 espectadores morreram na tragédia. Em 1970, também na pista de Monza, a Lotus do austríaco Johann Rindt bateu durante os treinos. Rindt morreu e se tornou o primeiro campeão póstumo. Nos anos 70, o aumento da velocidade sem a devida segurança nos circuitos provocou uma série de acidentes graves. No GP da Itália, em 78, vários carros se chocaram na largada e o sueco Ronnie Peterson morreu 2 dias depois no hospital. 82 foi um ano trágico. Na Bélgica, o promissor Gilles Villeneuve foi atirado para longe da Ferrari. Na largada para o GP do Canadá, o italiano Riccardo Paletti bateu na traseira do carro de Didier Pironi. Paletti morreu na hora. O carro acabou pegando fogo. Em 86, outro italiano, Hélio de Angelis, não resistiu à batida nos testes da Brabham em Paul Ricard. O investimento tecnológico na segurança dos carros e das pistas evitou durante 8 anos que acidentes perigosos se tornassem fatais. A morte voltou à Fórmula 1 de maneira devastadora nesse final de semana. O austríaco Roland Ratzenberger não resistiu ao choque nos treinos de ontem. Hoje, a traiçoeira curva Tamburello nos levou a Ayrton Senna. do amigo. Condomínio Portugalo. Era nesse paraíso em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio, que Ayrton Senna gostava de descansar. Aqui o tricampeão trocava de esporte, mas não esquecia a velocidade quando andava de lancha, helicóptero ou jet ski. Hoje a casa estava vazia. Triste, o caseiro não quis falar com ninguém. Ayrton Senna comprou essa casa há 4 anos, um lugar que ficou conhecido como a Casa do Senna. Era aqui que o tricampeão encontrava o sossego fora das pistas. E os vizinhos, que sempre respeitaram essa tranquilidade, hoje falam com emoção das lembranças que ficaram. Ele emprestava uma cadeira que só ele tinha aqui no condomínio, que é uma cadeira que anda em cima da água. Ele sempre foi super gente boa, sempre deixava a gente usar, não era egoísta de deixar, sempre foi 100%. O chefe da segurança mostrou um bottom e uma revista italiana que ganhou do piloto. Ele virou notícia na Itália porque não permitiu que a imprensa entrasse no condomínio para falar com Senna. Ele, para mim, aqui, sempre passava aqui na portaria, a gente conversava, brincava. Para mim, ele era, sabe, tudo. Ayrton Senna da Silva é o mais brilhante piloto que jamais passou pela Fórmula 1. Ayrton Senna da Silva, 34 anos. Desde cedo era um apaixonado pela velocidade. Meu motorista me levava, eu passava na escola, pegava na escola na hora do almoço e levava para o cartódromo para passar a tarde toda treinando. E era uma coisa que eu realmente adorava. Beco, como a família chamava Ayrton, se destacou no kart, a categoria que ele mais amava. Passou rapidamente pelas categorias menores. Na Inglaterra, foi campeão da Fórmula 3. Em 83, já considerado uma revelação do automobilismo, Senna teria seu primeiro contato com a Fórmula 1. Um teste no carro de Frank Williams, em Donington. Senna bateu o recorde da pista e deixou todos impressionados. Mas a estreia dele na Fórmula 1 só aconteceria numa equipe média, a Toleman, no GP do Brasil de 84. Senna abandonou. O primeiro ponto veio na África do Sul, no 6º lugar. E o primeiro pódio em Mônaco, numa corrida interrompida na hora em que Senna se preparava para passar Alain Prost e assumir a liderança.
O primeiro triunfo da série de 41 vitórias da carreira de Senna aconteceu em 85 no GP de Portugal. Uma corrida na chuva, situação em que Senna mostrava grande habilidade. A melhor fase de Senna começou na equipe McLaren, onde ele permaneceu por 6 anos. Logo na primeira temporada, disputada metro a metro com o francês Alain Prost, Senna conquistou 8 vitórias e chegou ao primeiro título mundial. Uma festa de muita champanhe em Suzuka, no Japão. Os anos seguintes na McLaren seriam marcados por uma guerra pessoal entre Senna e Prost. Em 89, o título voltou a ser decidido no Japão. Numa decisão controvertida, Senna acabou desclassificado da corrida e Prost foi campeão. Em 90, novamente em Suzuka, Senna pela McLaren e Prost pela Ferrari bateram na largada. Dessa vez, Senna tinha vantagem e ganhou seu segundo título mundial. No ano seguinte, Senna reinou absoluto. O maior adversário foi Nigel Mansell, o leão da Williams. Senna não teve piedade. Venceu as primeiras 4 corridas e ainda mais 3 para conquistar sempre no Japão o tricampeonato. Ele se igualava a Nelson Piquet e Alain Prost em número de títulos. Alguma coisa dentro de mim, no sangue, no coração, na cabeça, que tem alguma coisa a ver com o motor, com o barulho, com um volante e 4 rodas, enfim. Nos últimos 2 anos, Senna enfrentou a superioridade dos carros Williams, que dominaram as pistas com Mansell e Prost. A última vitória de Senna foi no Grande Prêmio da Austrália do ano passado. Nas mãos, a bandeira do Brasil, a marca registrada de quem amou a velocidade como a própria vida. Outra Vision Field a imagem real. Logo aos 13 minutos, a Jordan de Rubinho Barrichello perde o controle a 220 km por hora e voa contra a mureta de pneus. O acidente destruiu o carro. Atendido rapidamente pelos médicos, Rubinho foi levado para o hospital de Bolonha com fratura no nariz e um corte nos lábios. Ele estava fora da corrida. O treino prosseguiu e muitos carros ainda rodaram na pista em que a velocidade média supera os 200 km por hora. No treino oficial de sábado, a batida do austríaco Roland Ratzenberger foi ainda pior. O carro se desgovernou na entrada da curva Villeneuve e foi direto no muro. Destruído, o Simtek deslizou pela grama. O piloto desmaiado foi atendido às pressas. Os médicos tentaram a massagem cardíaca para reanimá-lo. Ratzenberger morreu no hospital de Bolonha, vítima de lesões cerebrais. Hoje, mal foi dada a largada para a corrida, um acidente grave. A Lotus de Pedro Lamy bateu na Benetton de JJ Leto, que tinha ficado parada no grid. Repare que 2 pneus e pedaços do carro de Lamy voaram para a arquibancada. 4 espectadores saíram feridos. O carro madrinha entrou na pista e todos ficaram aguardando uma nova ordem de largada. Quando ela veio na 6ª volta, Senna pulou na frente, perseguido de perto por Michael Schumacher. O brasileiro completou a volta na liderança, até se aproximar à fatídica curva Tamburello. A Williams passou reto, explodindo contra a mureta. O carro perdeu o bico e todo o lado direito. Dentro do carro, Ayrton Senna, inerte, teve que esperar quase 2 minutos para ser atendido. Mais uma vez, bandeira vermelha. Prova interrompida por 50 minutos. O clima era muito pesado antes da nova largada. Os mecânicos da McLaren se entreolhavam. O projetista da Williams parecia desolado. A corrida recomeçou e Berger tomou a frente de Schumacher. A Ferrari conseguiu segurar a Benetton por apenas 2 voltas. Mas logo depois, o alemão foi para os boxes e Berger voltou à liderança, seguido de Häkkinen, Schumacher e Larini. Com a parada definitiva de Berger, Schumacher assumiu a ponta para não mais perder. Christian Fittipaldi fazia bonito e chegava a andar em terceiro. A prova ainda teria outro acidente grave, desta vez nos boxes. A Minardi de Michele Alboreto atropelou 3 mecânicos da Ferrari e um funcionário da Lotus. O GP de San Marino mergulhava no caos. Os carros ficaram várias voltas sem poder parar nos boxes. O último acidente do dia foi com Christian Fittipaldi. A Arrows rodou a 3 voltas do final. Sem problemas, Schumacher cruzou em primeiro, completando 30 pontos no Mundial de Pilotos. Nicola Larini foi o segundo e Mika Häkkinen o terceiro. No pódio,
a comemoração tímida de um grande prêmio sem vencedores. Lute, Ayrton. Lute muito como você sempre lutou na pista. Seja bravo, como você sempre foi. Que Deus esteja contigo. Independentemente das razões que provocaram os acidentes, falha da pista ou falha mecânica, Prost diz que indiretamente a culpa é das pessoas que estão tornando a Fórmula 1 cada vez mais um negócio do que um esporte. Quando fala de Senna, Prost diz, já sendo levado pela emoção, que mesmo tendo sido o maior rival que encontrou em sua carreira, recebeu ainda hoje, quando encontrou o piloto brasileiro no autódromo, uma mensagem muito simpática. Pino Allievi é um jornalista italiano que vem há algum tempo criticando as novas regras da Fórmula 1. Ele diz que Prost está certo quando afirma que as decisões não podem estar concentradas nas mãos da FOC e da FISA sem ouvir os pilotos e os engenheiros que constroem os carros. Pino se lembra do que Senna lhe disse quando treinou em Imola há pouco mais de um mês. Senna saiu preocupado, achando que a pista estava muito perigosa para os carros atuais. O piloto Rubens Barrichello acompanhou de Londres a última corrida do amigo Ayrton Senna. Rubens Barrichello chegou em Londres às 9 horas da manhã. O piloto brasileiro parecia triste por ter ficado fora da corrida na Itália, mas estava conformado. Sabia que com um braço machucado não aguentaria o tranco de uma corrida. Do aeroporto de Heathrow foi direto para casa. Esta é a casa de Rubens Barrichello, em Cambridge, que fica a mais ou menos 150 quilômetros de Londres. O piloto brasileiro veio descansar, se recuperar do acidente na Itália, mas não conseguiu se desligar da corrida de Imola. Bem instalado em casa e relaxado, Rubens Barrichello viu a corrida pela televisão. Ficou chocado com o acidente do ídolo e do amigo. Bateu forte, cara. Horas depois, Rubens Barrichello recebeu a notícia da morte de Ayrton Senna pelo telefone. Fico triste em não poder estar lá de retribuir aquilo que ele me deu no dia de sexta-feira, quando foi a única pessoa que entrou no ambulatório para me dar alguma força. Era a única pessoa que podia, porque ninguém podia entrar e ele conseguiu entrar. E me deu alguma força antes de eu pegar o helicóptero. Eu já estava com a boca muito sangrando e continuo ainda com ela um pouco ainda machucada. E eu fico triste de não poder retribuir. E mais triste ainda de saber que uma pessoa que eu não vou poder mais pegar conselho, de não poder mais nada, não poder mais nada. Prazer é uma fração e eu corro pelo prazer de ganhar.